João capítulo 21, a partir do verso 15. João capítulo 21, a partir do verso 15. Nós estamos estudando, essa manhã começamos a estudar um pouquinho sobre eclesiologia, sobre a doutrina bíblica da igreja, e vimos um pouquinho das práticas necessárias no relacionamento entre a igreja e a sua liderança. E agora à noite nós vamos continuar um pouco sobre isso. Eu pedi para que os irmãos abrissem João capítulo 21, a partir do verso 15, porque aqui nós temos a instituição, temos a criação da figura do pastor de ovelhas na igreja. João capítulo 21, a partir do verso 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, agapás-me? Amas-me? A palavra é agape. Amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que filéu-te, que eu gosto muito do Senhor. A palavra que ele disse para amor não é a mesma que Jesus perguntou. Jesus perguntou: Você me ama? E Pedro fala: Senhor, eu te amo, mas não é com o mesmo amor. Ele usa o termo filéu. Jesus usa o termo agape. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeirinhos, os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus usou a mesma palavra e Pedro pela segunda vez usa filéu-te. Te amo, gosto muito do Senhor. Pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. Pedro, ele reconhece aqui que há um limite nele. E ele reconhece que há uma abundância de amor no Senhor. E ele, com muita humildade, pela terceira vez, alguns autores dizem que aqui é uma oportunidade do Senhor Jesus Cristo amorosamente, assim como ele negou 3 vezes, aqui agora ele tem 3 vezes a oportunidade de dizer que o ama. E ele fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, filéu-te. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo está no final aqui já do seu ministério. Daqui a alguns instantes ele será assunto aos céus. E ele precisa colocar sobre aquele pequeno rebanho, sobre aquelas ovelhas ali, ele precisa colocar uma liderança sobre elas. E ele chama Pedro. E é interessante que nesse chamado de Pedro, ele coloca, e a discussão é sobre aquilo que é o cerne do pastoreio, que é o quê? Qual foi a pergunta de Jesus? A pergunta não é: você ama as ovelhas? Não, a pergunta é o quê? Você me ama? Porque o amor às ovelhas vai ser muito importante. Mas mais importante é o amor ao Senhor. Essa é o cerne do ministério. Pedro fala: Senhor, eu nunca vou conseguir amar dessa forma tão intensa, mas eu amo muito o Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo.
Precisamos estudar sobre esse assunto da igreja e a sua liderança, porque nós vivemos num momento onde tem crescido a quantidade de igrejas sem pastor. Ontem o pastor mesmo estava falando, olha, uma igreja sem pastor não funciona direito. Isso tem aumentado o número de igrejas que não tem pastor. Mas também existe um grande número de pastores que não estão indo para as igrejas. Vivemos num momento histórico onde isso tem aumentado. Nós temos tido a luta no sentido de encaixar pessoas dentro da quantidade de igrejas, pastores na quantidade de igrejas. E os seminários também têm dito que nós vivemos uma crise de vocação. Os seminários estão encolhendo, estão diminuindo. Por quê? Porque muitos homens não querem ser pastor. Alguns percebem que têm recebido o chamado de Deus, alguns têm a consciência de que Deus os gostaria nessa função, mas eles estão correndo da raia. Eles não querem esse ministério. E os seminários têm percebido que há uma redução do número de alunos entrando nos seminários. Existem seminários fechando as suas portas por falta de aluno. Percebemos também que existem hoje igrejas que são impastoreáveis, são não pastoreáveis. É tão difícil que todo pastor, quando vê o contexto, fala, não dá. Vamos orar um pouco mais, vamos esperar um pouco mais. Essa igreja não dá para pastorear. São igrejas que já têm os seus donos, são igrejas às vezes que têm determinadas famílias que elas querem ter a primazia, são aquelas igrejas que têm os seus diótrefes lá dentro, tem aquelas pessoas que querem ter a liderança e a primazia, e elas não permitem que talvez um homem de Deus esteja lá na liderança da igreja. Existem também igrejas que idolatram seus pastores, a ponto de até quando a justiça comum diz que eles são criminosos, as igrejas continuam idolatrando, achando que eles são homens de Deus e que vão continuar seguindo eles. Isso é idolatria, isso é pecado. Existe também esse fenômeno de igrejas que não respeitam seus pastores. É o contrário. Algumas o idolatram a ponto dele ser mais importante do que as próprias escrituras, e outros que não ouvem, não respeitam, e o pastor passa a ser uma figura coitada ali, desrespeitada na comunidade. Algumas igrejas têm dificuldade de relacionamento com a liderança, insubordinados, insubmissos, desobedientes. Existem igrejas onde todo mundo quer mandar no pastor. Tem muito cacique para pouco índio. E muitas vezes a figura do pastor é aquele homem simplesmente que está lá para dar uma boa aula, para fazer um bom aconselhamento. E se não for do jeito que a gente gosta, olha, muito obrigado, Deus abençoe, você está demitido. E existem também. Vivemos um momento onde há uma falta de postura como nunca aconteceu entre alguns pastores. Existem escândalos sem precedentes que queimam a categoria. E hoje nós temos que dizer isso, nós já vimos algumas vezes essa questão de ter que falar, olha, eu sou um pastor batista. E até essa questão da gente falar que a gente é evangélico, enquanto a gente estava falando com o Carlinhos sobre isso, né? Ter que dizer, eu sou evangélico, a pessoa é? De que tipo? E quando você fala que é pastor, piora. Que tipo de pastor você é? Alguns nem falam nada, porque para eles já sabem, na cabeça deles. Nós precisamos estudar então, e é isso que nós vamos ver hoje, qual é a postura do pastor para com a igreja? E qual é a postura da igreja para com seu pastor? Primeiro, qual é a postura do pastor para com a igreja? Eu achei legal essa foto, porque é o pastor indo atrás das ovelhas, a ovelha que estava desgarrada,
Achei legal também porque não aparece o rosto desse homem. Ele não é o mais importante, mas ele tem uma função importantíssima. E ele está ali resgatando a sua ovelha. Qual o perfil do pastor bíblico? Eu gostaria que você abrisse rapidamente 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 7. A Bíblia, ela estabelece para nós quem são os homens dentre a comunidade que devem ocupar a função de pastoreio, além do chamado que é necessário, além da direção direta de Deus, existe um perfil, um caráter modelar para que o pastor possa ocupar essa nobre função. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Aqui a palavra episcopado ela é importante, porque dentro do Novo Testamento existem 3 nomes dados à função que é para a mesma pessoa: o bispo, o presbítero e o pastor. O bispo ou episcopo, o presbítero e o pastor são termos intercambiáveis dados à mesma pessoa. O pastor é o bispo da igreja e é o presbítero da igreja. Ele não precisa ser o único, mas ele é um dos presbíteros da igreja. E ele diz aqui: se alguém aspira isso, se alguém deseja isso, se Deus tem colocado no coração de algum homem isso, excelente coisa ele quer fazer. Irmãos, o ministério, ele é lindo. O ministério, ele é algo que nos aproxima do Senhor. O ministério é extremamente honroso. E se Deus tem te chamado para o ministério, não rejeite o convite do Senhor. Se você deseja o episcopado, se você almeja isso, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, que o pastor, que o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou recém-convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Outro texto importante é Tito, capítulo 1, vou pedir para que o irmão abra lá. Tito, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. No verso 5, Paulo ele escreve a Tito dizendo: por que eu deixei você aí? Por esta razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme vos te prescrevi. Um presbítero é alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução ou libertinagem, e não são desobedientes ou insubordinados. Vixe, já desqualifica um monte. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, o cara que é chegado no dinheiro. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si,
apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, continua falando conosco, Senhor. Dá sabedoria ao Teu povo, sensibilidade a cada um de nós, para percebermos, Senhor, com Teu Santo Espírito, as maravilhas da Tua lei, possamos obedecer. Pedimos que o Senhor continue levantando do meio do Teu povo homens, Senhor, com o perfil que a Tua palavra nos prescreve, para estar diante do Teu povo para liderá-lo. Te agradecemos em nome de Jesus e te pedimos amém, Senhor. Irmãos, a Bíblia estabelece o perfil para o homem que vai ocupar a função de pastor. Essa função não pode ser obtida simplesmente pelos talentos humanos, pelo valor do dízimo, pela quantidade de pessoas da família na igreja. O que estabelece a postura para que um homem seja um pastor são os critérios colocados nas Escrituras. É óbvio que esse perfil é para todos os homens da igreja. E deve ser o líder aquele que tiver o caráter mais modelar, aquele que tiver mais parecido com esse perfil. Vivemos essa crise em algumas igrejas, de pastores escandalizando o povo, porque muitas igrejas têm escolhido os seus pastores com critérios que não são das Escrituras. Existem igrejas que têm escolhido os seus pastores muitas vezes pela sua eloquência, muitas vezes porque dão uma boa aula, muitas vezes porque pregam bem. Algum tempo atrás eu estava conversando com um jovem e perguntando para ele, e ele falou: pastor, eu reconheço que aquilo que eu conversei no passado não é mais a realidade para mim. Porque alguns anos atrás, antes dessa conversa, que já foi há algum tempo, ele tinha falado para mim: eu sinto que Deus tem me chamado ao ministério. É mesmo, irmão? É. Vamos estar orando por isso, vamos buscar. Eu era seminarista na época, mas que legal, cara. Vamos orar para que Deus continue direcionando isso. Anos depois, nos encontramos novamente. Eu falei: e aí, rapaz? Eu percebo que eu acho que não tenho perfil para ser pastor. É mesmo, cara? Eu acho que você tem esse perfil. Pastor, eu acho que não. Por que você não tem? Porque eu sou um cara mais quieto. Eu não sou um cara assim muito eloquente. Eu não sou daqueles que conseguem mover as massas. Eu não sou daqueles que pregam de uma forma assim que as pessoas... Eu falei: peraí, só um minuto. Vamos abrir aqui a Bíblia, aqui. Vamos lá para 1 Timóteo, vamos para Tito. E eu li o texto para ele e falei: onde está aqui o cara que é esse animador, que é esse cara assim eloquente? Onde está no texto isso? Meu irmão, acho que alguém no caminho aí te atrapalhou. Aí eu perguntei para a esposa dele: seu marido é um homem irrepreensível? Cara, ela nem pensou, ela falou: é. Eu falei: cara, tem moral maior do que essa? Que a esposa conhece a gente. Não é? A esposa conhece o marido. Ela teria toda a condição de falar: às vezes, né? Na hora ela falou: ele é. Eu falei: meu brother, acho que você está usando o critério errado, cara, para avaliar o teu chamado. Porque a Bíblia não falou isso, que tem que ser só os extrovertidos, os que pregam bem. Ele não está falando isso. Ele está falando que os piedosos, os que governam bem a sua família, que disciplinam seus filhos para a glória de Deus, que criam direito eles, que têm suas finanças sob controle, que são homens corretos. A Bíblia diz que esse é o perfil do homem de Deus para ser pastor. Ele parou e falou: pastor, eu vou pensar sobre isso. Hoje eu fico feliz porque ele está ajudando o ministério de um pastor muito amigo nosso, está crescendo, está se desenvolvendo, está sendo acompanhado por esse. Mas, pessoal, devemos tomar cuidado.
porque o perfil do pastor já está estabelecido por Deus nas Escrituras. E sábia é a igreja que escolhe um homem com esse perfil para estar diante deles. Agora, em termos de tarefa ou de atividade, quais são as funções do pastor bíblico? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto, que é o texto clássico sobre isso, que está lá em 1 Pedro capítulo 5. Vamos ler juntos esse texto? Eu projetei ele aqui para que a gente pudesse ler com a mesma versão. Não sei se todos vão conseguir ler por causa do tamanho da letra. Então, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia para acompanhar. Vamos ler lá? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, o presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, sem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. É interessante que aqui Pedro, ele fala, eu sou presbítero, eu falo aos presbíteros. Aqui eu já vejo uma dica que há no Novo Testamento uma direção para que o ministério da igreja, o presbitério, seja composto por mais de um presbítero. Existem igrejas que estão fazendo o seguinte, estão elegendo dentre o povo presbíteros, aí eles fazem um presbitério, tem igreja batista fazendo isso, e tem o pastor, tem o presbitério e tem o corpo diaconal. Pessoal, meu entendimento das Escrituras é o seguinte, o presbitério não é formado apenas por irmãos da igreja. O presbitério ele é formado por pastores. Pastores. Os pastores da igreja, treinados e consagrados ao ministério pastoral, eles formam o presbitério da igreja. Tudo bem? Os diáconos sim, porque é uma outra formação, com outras funções e atividades. E é interessante que nesse texto, Pedro, que se coloca como presbítero, ele vai dar dizendo, olha, o pastor ele deve fazer o seu trabalho, não fazendo isso e fazendo isso. Então, o que não é para fazer, eu botei em vermelho ali, tá vendo? O pastor não pode ser pastor, não pode pastorear o rebanho de Deus, não pode ser por constrangimento. O que significa isso? O pastor ele não pode falar, nossa, cara, vamos lá, né? Eu tenho que visitar porque eu sou pastor. Nossa, eu tenho que pregar, vamos estudar, né? Porque eu sou pastor, né? Não é por constrangimento, não é por causa do título que ele tem que fazer o que ele faz, mas ele tem que fazer como? O contrário eu sempre coloquei em amarelo, para ficar fácil. Então, não é por constrangimento, mas, cara, faça porque você quer fazer. Irmãos, eu estou aqui diante dos irmãos porque eu quero estar. Eu não venho na igreja domingo porque é meu trabalho, porque a igreja está me pagando. Isso é uma coisa muito importante. O pastor, ele não ganha para fazer, é porque ele faz, por isso ele ganha. É o contrário. Entenderam? O pastor não pode pastorear o rebanho de Deus por constrangimento, mas espontaneamente, porque é assim que Deus quer. Não pode ser também por, olha lá o outro vermelhinho, sorte da ganância, ou seja, porque ele quer lucro. Vixe, aí já desqualifica um monte também. Não pode ser porque dá dinheiro o ministério. Mas ele deve fazer de que forma? De boa vontade. Ele vai trabalhar não porque ele precisa do dinheiro, e realmente às vezes ele precisa sustentar a sua família,
mas ele fazia isso de boa vontade. Eu quero fazer isso. Mesmo que no final a igreja fale para mim, olha, nós não vamos pagar você, nós não vamos dar uma oferta para você. Ainda assim o pastor vai fazer tudo o que ele tem que fazer, e de boa vontade. O pastor não pode pastorear o rebanho de Deus como dominador daqueles que vos foram confiados. O pastor, ele não é esse cara que tem que ir lá e dominar as ovelhas dele. Não, ele vai liderar como? Através do exemplo, sendo modelo para o rebanho. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque existem tantas motivações erradas para que a pessoa possa estar no ministério. Essa tem sido uma postura que eu tenho procurado fazer com todo aquele que se levanta para o ministério, deixar muito claro, tentar dissuadi-lo o máximo que for possível. Eu mostro, olha, é uma benção, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E Deus não quer que a gente faça por constrangimento, nem pensando no lucro, e nem como dominador, como chefe. Deus nos chamou para sermos líderes, espontaneamente e de boa vontade, exemplarmente, conquistando as pessoas porque fazemos, porque somos modelos, porque nós já praticamos aquilo que ensinamos. Irmãos, isso é difícil demais. Se a gente fizesse um apanhado do ministério pastoral, nós poderíamos também ver que nós temos um privilégio lá na última parte. Esse é o privilégio só para os pastores, irmãos, desculpem. Tem que ter algum benefício isso. Ele diz que quando o Supremo Pastor, eu, pastor Charles, não sou o maior, eu sou o subpastor, eu sou um pastor auxiliar do Supremo Pastor, que é Jesus. Quando ele se manifestar, os pastores receberão a imarcessível coroa da glória. Aqueles que perseverarem, aqueles que fizerem o seu trabalho, quando o Supremo Pastor vier buscar a sua igreja, aqueles pastores que foram fiéis vão receber uma coroa de glória que nunca vai acabar. É interessante essa ideia de imarcessível, ela é contrária àquela coroa de louros que eles recebiam nos jogos, ou quando eles eram conquistadores de alguma coisa. Essa coroa, ela chegava um tempo que ela murchava, ela perdia o seu brilho. Ele fala que essa coroa que Deus vai dar para os pastores, ela nunca vai murchar. Vale a pena pensar nisso, nos momentos de luta, que o Senhor um dia vai nos presentear pelo trabalho que fizemos. Se eu fosse resumir então, função do pastor: amar suas ovelhas, cuidar delas, exortar, disciplinar, presidir. Lá em 1 Timóteo, se você quiser voltar um pouquinho, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, diz assim: devem ser considerados, 1 Timóteo 5, 17, devem ser considerados merecedores de um salário dobrado os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele está falando que existe uma função de algum presbítero que é presidir. O pastor presidente da igreja sou eu, pastor Charles. Hoje sou eu, no futuro Deus vai direcionar. Hoje eu sou o pastor presidente da igreja. A função dele não é apenas presidir, mas se esmerar no ensino. Por isso que esse pastor vai receber um salário maior. Aqui, irmãos, eu preciso falar para a igreja uma coisa muito importante. Nós temos aqui o pastor Yuri. Nós devemos tratá-lo com honra e sustentá-lo com dignidade.
Mas existem igrejas que estão esquecendo desse, está falando, não, todos os pastores da igreja têm que ganhar o mesmo salário. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer que aquela pessoa que preside, ela merece um salário maior. Se em algum momento a igreja quiser decidir que o pastor Yuri seja o presidente da igreja, eu proponho que isso aconteça na próxima assembleia. Ele não quer. Ele vai receber mais, eu vou receber menos. É assim que a Bíblia diz. A gente pode melhorar o sustento? Devemos melhorar o sustento do nosso pastor. Devemos. Mas não pode haver esse movimento de equidade no sentido do sustento, senão a gente abre mão desse texto, que diz que aqueles que são responsáveis pelo ensino da igreja e que presidem a igreja, eles são merecedores de um salário dobrado, de um dobrado honorário. Os irmãos estão entendendo isso? Não é acepção de pessoas, tá, pessoal? É porque, como tem mais trabalho, então merece um honorário maior. Isso é uma outra questão. O pastor Charles é o presidente da igreja e a responsabilidade pelo ensino da igreja é minha, pessoal. Tá? Pastor Yuri ou qualquer outro pastor que venha nos ajudar, eles estão debaixo da minha responsabilidade. Eles me auxiliam nesse trabalho de ensino da igreja. Eles cooperam nas outras áreas da igreja, mas a responsabilidade pelo ensino da igreja é minha. Eles podem me ajudar liderando a EBD, liderando os cursos, liderando o ensino da igreja e tudo nas outras áreas, mas a responsabilidade é minha. Tudo bem, igreja? Eu estou falando isso mais pessoal que ainda não sabe de alguns detalhes. Como eu falei de manhã, a igreja já está crescendo, tem gente nova. Eu tenho a oportunidade aqui de trazer esse ensino. Para algumas pessoas vai haver novidade. A função do pastor, então, é presidir, é ensinar. Mas também, Paulo, quando Pedro, ele vai falar lá no início, lá em Atos, sobre a responsabilidade, por que eles precisavam dos diáconos. Eles falam claramente, olha, não é justo que a gente deixe o ministério para servir as mesas. Vamos escolher homens de Deus, para que eles possam fazer esse trabalho, e nós nos dedicaremos, nos consagraremos ao quê? 2 tarefas, a oração e ao ensino. Essa deve ser a direção maior do pastor. Mas faz parte o pastor presidir a igreja. Existe também, importante notar, existem igrejas que estão decidindo, botando nos seus estatutos, que o pastor não é o presidente da igreja. Estão esquecendo dessa passagem de 1 Timóteo capítulo 5. A função de presidir da igreja é a função do presbítero da igreja. Função pastoral, gosto também desse texto de Efésios capítulo 4, do 11 ao 13, é ensinar e treinar a igreja. O pastor não é para fazer tudo na igreja. O pastor vai ensinar os membros da igreja para que eles possam fazer as suas funções. Deus concedeu esses homens como dons à igreja, para treinarem a igreja para fazerem suas tarefas. É função do pastor também alertar a igreja, fazer o papel do atalaia. Ezequiel, ele tem uma denúncia que ele faz ao profeta, e faz também a liderança espiritual do povo, dizendo, olha, se eu falar que vai vir disciplina, e você não alertar o errado, e essa disciplina vier, eu vou cobrar da tua mão o sangue daquela pessoa. Agora, se eu falar que vem a disciplina a quem está errando, e você alertar aquela pessoa, a disciplina virá, mas o sangue dela eu não vou cobrar da sua mão. Essa é a função do pastor também. É a função profética que o pastor deve ocupar na comunidade. É a função do pessoal falar, povo de Deus, parem com esse pecado. O Senhor Deus está mostrando aqui na sua palavra que essa atitude
é pecado. Pare agora. Ponha termo na sua conduta. Faça uma linha. A partir daqui eu não erro mais. Essa é a função do pastor. A função de denunciar o pecado, de mostrar o erro. O pastor não tem a função de modificar o caráter. A mudança do caráter é o Espírito Santo que faz diretamente com a pessoa. O pastor não tem esse poder. A função do pastor é denunciar o pecado, é mostrar o erro, é exortar, é dizer, está errado. E quando ele puder, disciplinar. Essa é a função do pastor. Meus irmãos, enquanto eu prego, enquanto eu estava preparando isso, o que vem na minha cabeça é o seguinte: Senhor, o que eu não estou fazendo, Senhor? O que nós não estamos fazendo como liderança? Irmãos, diante do Senhor, a gente pode melhorar em tantas outras coisas, mas eu tenho diante de Deus a minha consciência tranquila de que o que eu posso fazer como pastor eu estou fazendo. A ponto até de algumas pessoas falarem: pastor, eu não gostaria que o senhor falasse mais isso comigo. Aí fica você com Deus. Mas o que eu posso fazer, a minha tarefa, eu vejo o pastor Yuri também arduamente fazendo isso. Nós estamos fazendo. E isso mostra que a nossa igreja está indo no caminho certo. Orem por nós. Mas qual é a postura da igreja para com o seu pastor? Separei um texto clássico também. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Vamos lá? Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, eu grifei aqui a função que é a função da igreja. Primeiro, acatar. Mas acatar como? Com apreço. O que é apreço? O que é apreço? Consideração, carinho. Irmãos, uma coisa que eu já falei isso para a Cris, já falei isso para o pastor, já falei para outras pessoas. Irmãos, quando eu perceber que a minha palavra não tem mais peso na igreja, o que eu estou fazendo aqui? A palavra do pastor, e aí a gente tem que tomar esse cuidado, não é idolatria isso. A Bíblia diz que a gente tem que ouvir a palavra do nosso pastor, e a palavra do nosso pastor tem que ter um peso no nosso coração diferente, pessoal. Cara, é o meu pastor que está falando, então, olha, eu vou ouvir com mais carinho. E acatar com apreço. Gente, ouve com carinho. Quando o pastor estiver falando: irmão, olha, cuidado com isso. Olha, irmão, vai nessa direção. Irmão, olha, isso daqui, ó, vai trazer dificuldade para o irmão. Ouve com carinho. Que essa palavra tenha um peso diferente no seu coração. E que os tenhais com amor em máxima consideração. O pastor não é um menino que está ali trabalhando. Ele não é um qualquer que está falando. Ele é o seu pastor. E você deve tratá-lo com máxima consideração. Irmãos, nem sempre eu sinto isso de alguns irmãos. Você deve fazer isso. Você deve ter eles em amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que eles realizam. Essa ideia, pessoal, não é fácil fazer o que os pastores têm que fazer. E se ele se dispôs a fazer, glorifica a Deus pela vida desse homem. Viva em paz uns com os outros. Obviamente, ele está falando desse contexto de ovelhas que estão querendo ter algum litígio com o seu pastor. A ideia, isso não ia ser bênção para os irmãos. Outro texto também importante.
Vamos ler juntos Hebreus 13, 17, vamos ler? Obedecei aos vossos guias e sede submissos com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não é proveito para vós outros. Obedecei. Obedecei. A palavra do pastor não é uma palavra qualquer, pessoal. A direção que o pastor dá é importante que ela seja obedecida. E diz porque eles velam por essa alma. Eu estava percebendo esse verbo no grego, significa alguém que não dorme. Alguém que fica de sentinela ou de vigia. Essa é a função do pastor. O pastor é aquele que fica ali olhando para a vida das ovelhas, cuidando das ovelhas, se preocupando com elas. Irmãos, eu quero reafirmar isso, irmãos. Na hora que os irmãos precisarem de mim, contem comigo. Alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência. Às 2 da manhã ligaram para o pastor e o pastor foi lá atender o que foi necessário. Essa é a minha função e eu faço isso me sentindo privilegiado. Eu não digo que eu faço isso com alegria, porque às vezes o motivo é triste, né? É o casal que está brigando, é o marido que às vezes está mal, alguém que está doente, alguém que precisa de alguma ajuda. Mas eu faço isso me sentindo privilegiado de poder servir a igreja. Mas a Bíblia diz que a função do pastor é velar, não por outras coisas materiais, mas é velar pela sua alma. Essa é a função do pastor. Por isso você precisa obedecer. E aqui está dizendo, eles fazem isso porque eles vão prestar contas, irmãos. Irmãos, eu tenho isso com peso profundo sobre os meus ombros. Eu sei que um dia, diante do Senhor, vai ter uma filhinha lá no céu diferente. É a filhinha dos pastores. E eu vou ter que prestar conta do que eu fiz e do que eu não fiz para cada ovelha que Deus me deu o privilégio de administrar. E eu quero fazer isso, dizendo para o Senhor, Senhor, em relação a essa vida, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Eu falei tudo o que o Senhor disse para eu falar. O Senhor lembra que ela não gostou. O Senhor lembra que ela deixou de falar comigo. O Senhor lembra que ela deixou de sorrir para mim. Mas, Senhor, eu fiz isso porque eu amo o Senhor. Infidelidade ao Senhor, mesmo colocando a amizade com essa ovelha em risco, eu fiz porque o Senhor mandou. Irmãos, eu tenho consciência de que um dia eu vou estar nessa fila. E o que Deus não quer é quando Ele fala, me fala aqui do fulano. Aí fala, Senhor. Gemendo, né? Senhor. Essa menina me deu um trabalho, Senhor. O Senhor sabe disso. Senhor, esse cara foi difícil demais. Senhor, essa família aqui, Senhor do céu. Se não fosse o Senhor sabe disso. E Ele fala para a igreja isso, pessoal. Obedeçam os vossos guias, sejam submissos. Porque se eles tiverem que prestar conta gemendo, isso não é proveitoso para vocês. É o cara que fala assim, olha, Deus ele fala assim, eu estabeleci um homem que vai treinar você, que vai tratar a sua vida, que vai aperfeiçoar seu caráter. E aí você vira para esse homem e fala, pare de fazer esse trabalho. Quem é o prejudicado dessa história? O pastor? Ou você que não vai ter o seu caráter tratado? Perceberam? É prejuízo para quem? Eu não quero ouvir aquele homem sobre isso. Eu não quero que ele me repreenda, eu não quero que ele me exorte, eu não quero ouvir o conselho dele. É prejuízo para quem isso? Para o pastor ou para você? Em Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos imitar a fé desses homens. Pessoal, se você tem um pastor e você não está afim de desenvolver a mesma fé que ele tem, você está fazendo alguma coisa errada. Devemos também sustentar dignamente esse texto que nós vimos.
No verso 18 diz, lá de 1 Timóteo capítulo 5, a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o grão, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O sustento do pastor não é um favor da igreja para com seu pastor, é uma obrigação. Ele é digno de receber aquele sustento. A igreja não deve olhar, quando a gente faz o relatório financeiro, e olhar quanto o pastor ganha, falar: nossa, a gente podia investir em tanta coisa. Não, senhor, cara, você está priorizando naquilo que é primeiro. Você está investindo na vida daquele homem que vela por você, que cuida de você. É prioritário o investimento nos pastores da igreja. Conversando com um presbítero de uma outra igreja, e ele falou: o salário do nosso pastor é X. Eu falei: nossa, irmão, que bênção. Pastor Charles, nós fizemos isso porque esse homem é um homem de Deus. E nós queríamos que ele só se preocupasse com as nossas vidas, que ele não tivesse outras preocupações que não fossem nós. Nós queremos sustentar ele com tamanha dignidade, para que ele não tivesse outra preocupação, para que ele não ficasse pensando: nossa, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, como é que eu vou fazer isso? Nossa, minha filha está doente, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Nossa, minha esposa está precisando de sapato porque o dela está rasgado. Nossa, como é que eu vou fazer? Minha filha está crescendo e eu não tenho como comprar roupa. Ela está crescendo mais rápido do que eu tenho dinheiro para comprar as roupas para ela. Não, pessoal. A igreja que é malandra, a igreja que é sábia, ela vai falar: não, eu não quero que o meu pastor tenha essas preocupações, eu só quero que ele se preocupe comigo. E a igreja vai dar as condições para esse pastor fazer o trabalho dele. Lá na Piba, tive o privilégio de trabalhar lá 3 anos e meio. A igreja, ela comprou um carro novo e deu para o pastor. Aí algumas pessoas: ah, mas por que isso? Gente, esse homem ele serve ainda essa igreja. E aquele carro é para atender as necessidades da igreja, para ele fazer aquilo que precisa, as visitas que ele precisa fazer. Então o que a igreja percebeu? Vamos dar um carro para que ele possa fazer o que ele precisa fazer da melhor forma possível. Vamos investir no nosso pastor, vamos ver como está, se ele está bem, se não está. Vamos olhar para os nossos pastores, vamos perceber se eles têm necessidade. Vamos tentar suprir essas necessidades, porque nós queremos que a única preocupação dos nossos pastores sejam as nossas vidas. Pessoal, essa é a ideia de Deus para a igreja. Coríntios fala: aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Irmãos, eu sei que tem um monte de porcaria falando sobre isso, tem um monte de pastor pilantra falando sobre isso, tem um monte de cara que ele só quer o dinheiro da igreja falando isso. Eu posso pregar isso porque vocês sabem que eu não estou aqui por isso. Não é verdade, igreja? Vocês sabem disso. Eu posso falar sobre isso. Eu não sou mercenário. Eu não estou aqui por causa do dinheiro. E é minha função como pastor ensinar para a igreja o que a Bíblia diz. E eu vou ensinar todo o desígnio de Deus. Eu não vou ter vergonha de falar. Meu salário é R$ 4.334. E a igreja me ajuda com plano de saúde uma parte, me ajuda com R$300 para combustível, a igreja paga o meu INSS e me ajuda a pagar, me dá ainda um adicional para auxílio moradia de R$600. Esse é o meu sustento. Se alguém tinha dúvida, não tem mais. Pastor Yuri ganha R$ 2.700 e não tem benefício outro algum. Precisamos melhorar isso. Nós não recebemos o reajuste em janeiro como nós recebíamos. Nós só fomos receber ele em julho. E não pedimos ressarcimento do retroativo que nós não ganhamos. Porque a gente não está aqui por causa de dinheiro. Os irmãos sabiam disso?
por causa da crise, a gente não recebeu o reajuste em janeiro, como a gente deveria receber. Nós não falamos isso. Nós recebemos em julho, não pedimos o retroativo. Não queremos ser pesados para a igreja. Vai entrar o ano, a gente não sabe se vai receber o novo reajuste. Nós não estamos aqui por causa de dinheiro. Função da igreja é sustentar dignamente seus presbíteros. E se algum presbítero pecar? A Bíblia diz aqui no texto de 1 Timóteo que nós não devemos aceitar denúncia contra presbíteros senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Existe uma diferença entre a prática do pecado e o pecado. O pecado, você viu, você vai ajudar. Agora aqui ele está falando sobre a prática, uma denúncia de que aquele pastor, ele pratica o pecado. Há um pecado, um vício, há alguma coisa que ele faz costumeiramente, existe alguma coisa que ele periodicamente ele peca. E aqui a gente está falando, vamos pensar aqui, o vício da bebida, ou do cigarro, ou ele usa droga, ou ele é viciado em pornografia, ou ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele é um que não paga suas contas. Se foi determinado que ele faz isso, a denúncia é aceita quando mais de uma pessoa viu. De novo, pessoal, se for pecado direto, você vai lá e trata. Você viu lá, pastor desrespeitou alguém? Pastor, olha, o pastor ele é ovelha, pessoal, antes de ser pastor, lembra disso? Vai lá e ajuda para o seu pastor. Pastor, olha, o senhor não faltou com respeito com aquele irmão, o senhor não deveria ter falado assim. Qual deve ser a função do pastor? Baixar a cabeça e falar, irmão, é verdade. Ir lá e pedir perdão. Agora, quando for provado que ele vive na prática do pecado, diz aqui, olha o versículo 20, notem, quanto aos que vivem no pecado. Não é alguém que cometeu um pecado, né, pessoal? Que vive no pecado. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Gente, eu estou fazendo questão de ensinar isso para a igreja, porque eu posso precisar disso. Pode ser que a igreja precise me disciplinar. Gente, eu não quero que isso aconteça. Eu oro ao Senhor que me afaste do mal e do pecado, que me afaste da tentação. Mas eu quero dar maturidade à minha igreja, para que se um dia eu precisar, ela saiba o que fazer. E a igreja vai ter todo o direito e autoridade de Deus para me disciplinar se eu viver na prática do pecado. Eu também me sinto honrado de ter um auxiliar como o pastor Yuri. Ele não é um homem que teme a homens. Bom, ele teme, como eu também, mas ele teme mais o Senhor. E vai ser alguém que vai poder conduzir a igreja numa disciplina para a minha vida. Irmãos, eu não quero isso, mas é minha função ensinar todo o desígnio de Deus, inclusive o que uma igreja deve fazer com seu pastor quando ele pecar, quando ele viver na prática do pecado. E a função da igreja é ir lá, com os outros presbíteros, chamá-lo à frente e repreendê-lo publicamente. Ó, isso que o senhor fez, isso é pecado. Esse presbítero, por ser crente, pode ter a oportunidade de pedir perdão para a igreja, pela vergonha que faz a igreja passar quando ele peca. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A igreja precisa ajudar o seu pastor quando ele peca. Por isso também que eu creio no ministério colegiado. Vão ter outros que vão poder, fica ali na frente, Isso que ele fez foi errado, pessoal. Repreender ele publicamente. Não sigam o exemplo, ele foi repreensível nisso, ele é repreensível nessa atitude. Nós vamos tratar esse pecado na vida dele. Pessoal, isso é a igreja do Novo Testamento.
Isso é igreja, pessoal. Não é essas bibocas que tu está vendo aí fora. Não é esses troços que tu está vendo aí fora. Igreja é isso daqui. Tem prescrição bíblica para como você trata um pastor que está em pecado. Não é transferir o cara, não é fazer pano quente, não é abafar o caso. Pelo contrário, traz o caso na frente da igreja, repreende ele publicamente. Que o outro presbítero da igreja se levante e administre essa situação diante de Deus e da comunidade. Essa é a função da igreja. Irmãos, estão entendendo? Seriedade quer ser pastor, mas a seriedade quer ser membro também da igreja. E eu quero encerrar. E eu quero encorajar você a ser sempre parte da solução e não do problema. Que você possa orar para que você seja um crente fiel ao Senhor, e assim você vai ser uma bênção na vida do seu pastor. Trabalhe pelo crescimento da sua igreja. Isso aqui é uma questão importante que eu queria colocar como aplicação. Enquanto o crente está ali arrumando trabalho para o seu pastor, enquanto o crente está fazendo picuinhazinha, enquanto o crente está criticando as atividades da igreja, enquanto o crente está atrapalhando ali, não vai no programa, e não faz aquilo, e não faz aquilo outro, o evangelho não está crescendo, não é verdade? Enquanto tu está falando mal da tua liderança, tu podia estar pregando o evangelho, tu podia estar edificando teu irmão, podia estar dando um conselho bíblico para ele. Não é verdade? Trabalhe para o crescimento da sua igreja. Meus irmãos, se Deus está chamando homens aqui, que nós chamamos de vocacionados, né? São homens que sentem lá no coração o desejo de servir ao Senhor sendo pastores. Gente, não tenha medo do ministério. Até mesmo porque resistir é inútil. E eu, como pastor, eu quero estar aqui para te apoiar, para treinar você, para você ser um homem de Deus, como a palavra de Deus prescreve, para que um dia, se Deus quiser, você possa estar diante de uma igreja multiplicando multiplicadores. Me sinto tão feliz em ver o Paulo lá em Tupã, abençoando pessoas, fazendo aquela igreja crescer em estatura e graça, fazendo aquela igreja crescer em número, abençoando a vida daquele pastor, que é o pastor Silas, abençoando aquela equipe lá junto com o pastor Renato. Fico tão feliz em ver o pastor Leandro ajudando lá em Lindóia. Fico tão feliz de poder fazer parte também do ministério do pastor Yuri no treinamento durante um período. Meu irmão, a minha função é essa. Se Deus está te chamando, venha conversar comigo, porque nós queremos ajudar no seu treinamento. E por último, queria compartilhar uma pesquisa, até coloquei no Facebook. Existe uma pesquisa feita sobre sobre o panorama dos pastores. Eu gostaria que os irmãos, ao saberem dessas informações, não esqueçam de orar por mim. Não esqueçam de orar pelo pastor Yuri. Não esqueçam de orar pelo pastor Paulo, pelo pastor Leandro, pelos pastores das igrejas. Olha esses dados. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados ou feridos por líderes de confiança, por membros do conselho da igreja. 97%. É alto? Cara, é quase 100%. É quase todos. 70% dos pastores lutam contra depressão. 7.000 igrejas fecham a cada ano, muitas delas por falta de pastor. 1.500 pastores desistem, não é por mês, não é por ano não, pessoal. É por mês. Sabe como às vezes se processa essa desistência? Eles arrumam um emprego, um trabalho secular, e daqui a pouco você vê eles trabalhando mais do que servindo na igreja. Eles, aos pouquinhos,
vão deixando as funções pastorais, vão assumindo as questões seculares, e eles simplesmente abandonam dessa forma. 1.500 pastores desistem a cada mês. Olha só, de todos os pastores que são consagrados, apenas 10% se aposentarão como pastores. Isso que nós fizemos ontem. Se você não veio ontem, você perdeu, cara. Porque você veria um ato histórico e raríssimo, que é o culto de jubilamento de um pastor. Só 10% dos pastores são jubilados, se aposentam como pastores. Se você não veio, cara, você deu muito mole. Você perdeu um privilégio. 10% só. 80% dos pastores hoje se sentem desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem a pressão do ministério. Não é à toa que tem um monte de filho de pastor que é bandido. 78% dos pastores não conseguem formar uma amizade de intimidade. Lógico, já foram traídos, né, pelos seus líderes mais próximos. Como é que vai ter intimidade com alguém? Um colega meu, pastor, achava que tinha um relacionamento de intimidade com um dos líderes da igreja. E no momento de oração, no momento ali de compartilhar, de comunhão, ele pediu oração. Meu irmão, ora por mim que eu tenho uma luta com alguma coisa. Chegou domingo, estava reunião do conselho da igreja para tratar o pecado do pastor. O líder, ao receber aquela informação, ligou naquela mesma noite para toda a liderança da igreja para contar o pecado do pastor. E não era um vício, alguma coisa, era uma luta que o pastor tinha. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores relatam que estão trabalhando entre 55 e 75 horas por semana. Eu não fiz essa conta. A gente está quase lá, né? Porque a gente trabalha, irmãos. Não sei se os irmãos notam isso. A gente trabalha manhã, tarde e noite. De terça a domingo. Manhã, estamos aqui. À tarde, estamos aqui. Terça-feira é discipulado. Quarta-feira é culto de oração. Quinta-feira é colina ou visitação. Sexta-feira, homens, mulheres ou reunião do conselho. Sábado, jovens e adolescentes. Domingo de manhã, domingo à noite. A gente... Olha, está valendo o sustento, hein? Quem aqui que trabalha mais do que 40 horas por dia? Eu sei que alguns trabalham assim. A minha pergunta é: fácil? Irmãos, nós tivemos o culto de renovação de votos. A equipe pastoral trabalhou preparando, ensaiando com os casais. O pastor preparou mensagem. A gente preparou momento de votos, preparou entrega de Bíblia, preparou entrada, saída, fez festa, fez ornamentação, louvor, tudo a equipe. No culto de ontem, a gente preparou, fez entrevista, conversou ontem, ligou para o pessoal da convenção, a gente preparou também louvores. Liguei, pastor, qual que é o hino que o senhor mais gosta, pastor? Ele falou um hino que eu não lembrava, cara. Era meio antigo o hino que ele gostava. Rapaz, fonditude toda a bênção. Lindo o hino, mas não é muito comum pra gente, né? Nem tinha no computador, né, Rod? A gente teve que digitar na hora. Pessoal, a gente rala muito, igreja. Por quê? Porque a gente quer ver vocês felizes, a gente quer edificar a vida de vocês. E a coisa mais triste, a gente faz isso tudo e o pessoal não vem. Cara, é frustrante isso, galera. Mas se eu pudesse disciplinar fisicamente, Jesus amado, aí eu vou pregar sobre vingança. Quem toma a primeira na cabeça? Eu. Senhor, me perdoa, Senhor. Eu estou preparando essa mensagem, é para mim, Senhor.
Senhor, eu luto com isso, me perdoa, Deus. Eu não posso querer me vingar de ninguém. Eu não posso fazer isso antes de pregar, depois de pregar. Tem que fazer isso antes. Mas, pessoal, a gente tem que estar junto, turma. A gente tem que fazer as coisas juntos. A gente é uma unidade, a igreja é uma unidade com diversidade. Nós estamos juntos, pessoal. Orem pelo seu pastor. Orem por nós. Orem pelo pastor Yuri. Seja fiel no seu dízimo, no sustento dos obreiros, no sustento da casa do Senhor. Esses dias eu estou fazendo a nossa devocional em Deuteronômio, estava no capítulo 11. É interessante o cuidado que Deus tem com relação, para que o povo não deixe de dar os dízimos e ofertas, para que não falte sustento nos levitas, que eram os trabalhadores do templo. Deus se preocupa com isso. E os irmãos precisam se preocupar com isso também. Irmãos, minha função é essa, né? Tem que pregar. Muitas das coisas que eu estou falando aqui não é muito confortável para eu dizer, não. Mas Deus mandou, fazia parte ali do roteiro, eu tenho que ensinar. Minha função como pastor eu estou fazendo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Talvez você precisa colocar no seu coração, Senhor, me ajuda para que a palavra do meu pastor tenha mais peso no meu coração. Me ajuda a fazer parte da solução e não do problema. Me ajuda a ser uma bênção para essa igreja, Senhor. Tome uma decisão no seu coração nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra tem prescrição para tudo, Senhor, da vida da igreja. Queremos com fidelidade aprender e executar o que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, abençoe essa igreja, para que a gente possa cada dia viver mais o ideal do Senhor. E, ó Deus, eu quero Te louvar de uma forma especial por essas ovelhas tão especiais que o Senhor me deu para administrar. Ó Deus, eu tenho consciência de que elas são do Senhor. E porque são do Senhor, eu quero tratá-las com a dignidade que elas merecem. Porque o dono delas é especial. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoe a liderança da Tua igreja. Abençoe os líderes que serão eleitos, Senhor, para a Tua igreja. Ajuda a Tua igreja a ser cada vez mais fiel às Tuas Escrituras também no relacionamento com a sua liderança. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos do Senhor, do Teu Santo Espírito, porque naturalmente nós não conseguimos fazer tudo o que a Tua palavra nos ensina. E, ó Deus, pedimos, o Senhor nos deu uma semana de vitória. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, dê uma semana de vitória para cada um. Quero agradecer também aqueles que nos assistiram pela internet, que Deus abençoe, e com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.